Boa noite, Senhor. Boa noite de novo. Eu tô nervoso. Se não viu um boa noite, então aí vai ficar ruim. Boa noite. Melhorou. Já deu uma aliviada. Vamos abrindo a Bíblia em Gálatas 5. Enquanto você abre, eu queria dar bem-vindos para quem está aqui pela primeira vez. Sério, a nossa igreja, se ela funciona, se ela está aqui de portas abertas, é para acolher pessoas. E quando tem pessoas novas na nossa igreja, a gente entende que é a resposta de oração, que é a nossa missão sendo cumprida. Então seja bem-vindo, cara, sabe? Tipo, a gente já te ama, a CNA já te ama. Nós somos esse bando de malucos por Cristo e a gente faz só um convite para você. Abre teu coração, vem entender por que a gente é maluco por Cristo e a gente vai te ajudar nessa caminhada doida aí. Vamos abrir em Gálatas? Foi lá? Pode botar lá, Clarinha? Vamos começar lendo então? Está todo mundo comigo? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Ou seja, o homem que se deixa circuncidar, ele tem que cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Ou seja, é pelo Espírito que guardamos a fé e a justiça, que é aquilo que nós aguardamos. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum. Cara, guarda isso. Mas sim a fé que atua pelo amor. Primeira coisa, grifa aí. A fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daqueles que os chamam. Bom, pulamos lá para o 11 lá. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Mais uma frase para a gente guardar. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Deixa eu orar de novo. Eu sei que o Tio já orou. E, sério, eu acho que ele leu meu papel, cara. Porque o que o Tio falou aqui já está tudo aqui. Obrigado, Tio. Obrigado. Eu vou esconder meu papel outra vez, tá bom? Sacanagem. Pai, aquieta meu espírito, Deus. Aquieta meu espírito e coloca as palavras certas na minha boca para instruir a tua igreja, Pai. Nós estamos aqui para ouvir de Ti, Pai, não de uma pessoa aqui em cima, Pai. Não um ensinamento vão, Pai. Nada de que não esteja na Tua Bíblia, Pai. Pai, me une com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, e que o Teu Espírito Santo esteja atuando na Tua igreja, Pai, para que a gente ouça de Cristo, Pai, e quando a gente ouvir de Cristo, que haja mudança, Pai. Nós cremos que quando Cristo é exposto, pessoas são libertas, pessoas são mudadas, vidas são salvas, Deus. É isso que nós te pedimos na noite de hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, a gente está em Gálatas. Só para a gente entrar na vida dos Gálatas. O que estava acontecendo nessa época? Vamos rapidão aí numa espécie de contextualização. Gálatas era uma igreja que não era de judeus. Era uma igreja gentil, não foi fundada por Paulo, a gente não sabe ao certo como o evangelho chegou lá, mas chegou. E os caras ouviram do evangelho da graça e do amor de Cristo e se converteram, deram a vida deles a Cristo. Mas, alguns judeus, eles ouviram dessa igreja, se inseriram nessa igreja e começaram a colocar coisas na cabeça do povo. Tipo, cara, legal, vocês aceitaram Cristo, vocês entenderam o evangelho, mas vocês não entenderam ele por completo. Tem algo a mais que vocês precisam fazer para estar dentro do Evangelho de Cristo. Você precisa circuncidar, você precisa guardar algumas leis. Então, o que esses caras estavam dizendo para esse povo era isso. Existe alguma coisa a mais que você precisa colocar no Evangelho da Graça para que ele passe a ser completo. E o que a gente vai falar hoje é Jesus sem mais. A gente vai falar da suficiência de Cristo. Então, e quem é que escreveu isso? Paulo. É engraçado a gente pensar que Paulo um dia ele foi Saulo. Todo mundo conhece a história.
E Saulo, cara, ele era o cara. Nos fariseus ele era o cara. Ele era da tribo de Benjamim. Se você vê em Filipenses, ele se apresenta para a igreja como sendo Paulo, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, eles não misturavam sangue com pagão. Era a única tribo de Israel que não misturava sangue com pagão. Nas guerras, eles formavam sempre as tribos uma espécie de lança, e a tribo que ia na frente era Benjamim. Então, o cara que era da tribo de Benjamim era top. Tipo, imagina se é o futebol do Brasil, o cara que torce pro Inter. Posso ouvir um amém? Não vou nem perguntar se eu posso ouvir um amém. Já ouvi a Dandara rindo aí. Mas era isso. O cara tinha orgulho. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou fariseu. E ele chega a falar que, cara, pela lei, eu era irrepreensível. Acho que a gente conhece um pouquinho da lei de Deus. E agora imagina um cara que era irrepreensível quanto à lei. A lei falava para jejuar uma vez por ano. Os fariseus jejuavam 2. Então ele era o cara dos caras. Eu e minha cunhada, a gente estava vendo esses dias um documentário sobre Paulo. Os caras falavam até que ele tinha os olhos meio vesgos, o nariz curvo. E quando ele passava, o povo ficava até com medo. Porque ele era o cara. E esse mesmo Saulo, um dia, ele fala assim: cara, eu dos fariseus sou o cara. Jesus é o rei dos reis, eu sou o fariseu dos fariseus. Mas um dia, tudo aquilo que eu considerava troféu, que eu considerava legal, eu considerei como esterco. Cara, o que aconteceu com Paulo? Ele viu Jesus. Na estrada de Damasco, ele teve encontro com Jesus, ficou cego lá por 3 dias, e ele mudou. Ou seja, a partir daquele momento que ele viu Cristo, Saulo virou Paulo. A gente pode considerar dessa forma, não é bem assim, não é um drama hollywoodiano, mas vamos considerar assim: ele virou Paulo. E aí ele passou a pregar o evangelho da graça. Cara, que doido. Aí eu fico pensando, mas Deus, Saulo, ele era o cara que matava cristãos, ele matava gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Paulo não era só um cara que caçava os cristãos e botava eles numa cadeia. Ele matava. A Bíblia fala que ele consentiu na morte de Estevão. E aí em Gálatas 1, versículo 15, Paulo fala assim: ainda quando eu estava na barriga da minha mãe, Deus me escolheu para que eu fosse o grito do evangelho, da graça e do amor. Aí eu fico pensando, cara, que Deus é esse? Que Deus é esse que escolhe alguém na barriga da sua mãe, sabendo que esse cara vai matar, e ele não só vai matar, ele vai matar os nossos. Ele vai matar os nossos irmãos. É como se hoje tivesse um cara lá, o gerente do ISIS, do Estado Islâmico, e Deus vai lá e fala assim: esse cara aqui, desde a barriga da mãe dele, eu vou usar ele para proclamar o meu evangelho. Cara, que Deus é esse? Primeira coisa, eu vou te dizer que Deus é esse. Esse é um Deus que não guarda rancor, é um Deus que não quer te dar o troco, e é um Deus que não se importa com aquilo que você era antes de encontrar com Ele. O que importa para Ele é aquilo que você vai ser a partir do encontro com Cristo. Esse é o Deus que a gente segue. E esse mesmo Paulo, ele pergunta para a igreja: quem foi que enfeitiçou vocês? Por que vocês estão adicionando coisas ao evangelho? Por que vocês estão adicionando os ses, os mais? Se você fizer mais isso, mais aquilo outro. Ele fala: para aí, é a graça. É a graça, nada mais do que a graça. E cara, isso parece tão distante para a nossa vida. A gente olha isso e a gente pensa: isso aí foi lá para Gálatas. Hoje em dia, não, hoje a gente já está de boa. Quem de nós, muitas vezes, não pensou naquilo que a gente faz para ser abençoado? Muitas vezes a gente tenta colocar o nosso suor, o suor do homem, para mudar algo que o sangue de Cristo já comprou, cara. É isso que a gente faz. A gente só trocou circuncisação por jejum, oração e dízimo. É isso que a gente faz. Parece
que muitas vezes o sangue de Deus não foi suficiente para comprar algumas coisas para a igreja evangélica. Cara, isso é triste, mas é a nossa realidade, e é o que a gente vai ver hoje. A primeira coisa que a gente precisa guardar: Cristo é suficiente, basta. E a gente vai para outro texto, que quando se fala em suficiência de Cristo, a gente sempre vai para o texto de Colossenses. Vamos passar esse texto rapidão, em algumas partes, e eu já vou contextualizar. Colossos era uma igreja que também não foi fundada por Paulo. Ela foi fundada por Epáfras, que era um cara que ouviu de Paulo, provavelmente em Éfeso, e fundou Colossos. Só que lá em Colossos estava acontecendo parecido com o que acontecia em Gálatas. Um pouquinho piorado. Era tipo um balaio de gato. Era judeu falando para os caras que eles tinham que guardar as festas da lua, o calendário judaico. Eram os gregos dizendo que eles tinham que entender de um certo misticismo. Tanto é que os teólogos falam que era a heresia de Colosso. Eles deram até um nome para isso, cara, de tão bagunçado que era o negócio lá. Então Epáfras, ele vai até Paulo. Paulo está na prisão nessa época, na prisão domiciliar em Roma. Ele viaja até lá, senta com Paulo e fala: Paulo, o negócio é o seguinte, o bicho está pegando lá. Os caras se converteram, eles entenderam do Evangelho da Graça, mas agora tem uma galera falando umas coisinhas lá para eles e os caras estão entendendo já diferente, Paulo. O que eu posso fazer? Aí Paulo fala: senta aí, Epáfras, abre o pergaminho, pega a pena e vamos escrever. E aí ele começa a exortar a igreja de Colossos. E ele fala assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize em filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Ok? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O que Paulo está dizendo aqui? Para aqueles que não acreditam que Cristo era homem e Deus, Cristo neles. Para aqueles que falavam de tradições, Cristo neles. Paulo está respondendo tudo com uma resposta: Cristo. Vamos lá. Nele também vocês foram circuncidados, mas não a circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é onde? É no coração. Vocês foram circuncidados no coração, que é o despojado corpo da carne. Ou seja, a gente aceita Cristo, Ele faz a circuncisão no nosso coração. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, é Cristo. Eu sugiro que vocês leiam o texto até o final. A gente não vai ler agora, porque isso eu não quero me estender muito, tá? E eu quero guardar tempo para a gente falar tudo que a gente tem para falar aqui. Então, leia esse texto em casa. Paulo, ele fala para Epáfras: tudo que você está me falando aqui, vamos responder com uma palavra só: é Cristo crucificado. Ele fala ali que Cristo cravou tudo que era escrito contra nós na cruz. Ou seja, na cruz do Calvário, tudo que nos condenava está cravado na cruz. Epáfras, vai lá, volta e lê com eles e fala para eles uma palavra só: é Cristo, cara. Vocês não precisam de mais nada além de Cristo. É só isso e basta. Mas é difícil para nós. Quem aqui se sente como eu, cara? Que às vezes eu sei, Cristo é suficiente. Se você me perguntar, eu sei. Eu vou te dar essa aula que está aqui e eu vou falar para você. Só que no dia a dia, é assim que a gente age? Não comigo. Qualquer aperto que eu passo, eu começo a tentar resolver as minhas coisas. Porque, peraí, Deus me salvou. Beleza, Jesus Cristo me deu a vida e Ele me salvou. Agora, para eu prosperar, sou eu. Cristo me salvou. Agora, para salvar minha família, sou eu. Cristo me salvou. Agora, para eu ser abençoado, eu é que tenho que fazer. Assim que nós somos todos os dias.
mesmo sem notar, mesmo no inconsciente, a gente procura formas de fazer com que o nosso suor humano substitua o sangue de Cristo naquela cruz. É isso que a gente faz todos os dias. É duro de ouvir? É. Mas o melhor de ouvir é que existe um Cristo, que o Agostinho falou aqui, que pagou o preço por nós. E Ele nos comprou. E hoje, tudo que Ele tem, essas bênçãos que a gente acabou de ler em Colossenses, que é dele, está disponível para nós. Eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso mais do meu esforço. Rafa, não precisa fazer nada? Não, não precisa fazer nada não. A gente vai destrinchar isso um pouquinho mais, mas não precisa não. O pastor já me olhou de canto de olho aqui, mas não precisa não. Tá? A gente vai chegar lá. Mas beleza. É muito gostoso ouvir isso. Quem aqui está feliz com essa mensagem até agora? Beleza, eu também estou. A gente se sente abraçado por Deus, né? Deus faz um carinho na gente e fala assim, cara, beleza, Rafa, só crê em mim que o resto eu faço. E eu me sinto tão bem, assim, parece que Jesus está fazendo um carinho em mim. Eu falo, beleza. Só que teve alguém uma vez que me falou assim, Rafa, cara, é legal isso, mas Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Quem nunca ouviu essa palavra? Deus é amor, mas Deus também é justiça. E eu me lembro que eu fiquei com isso na minha cabeça, matutando. Eu falei, cara, Deus é justiça. Mas o que é a justiça de Deus? Você já parou para pensar o que é a justiça de Deus? E esse é um ponto que a gente vai comentar agora, cara. O que é a justiça de Deus? 2 Coríntios 5, 21. Deus o tornou pecado, sem ter pecado nenhum. Deus o tornou pecado para que morresse por nós e para que nós fôssemos a justiça de Deus. O texto fala, Deus o tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cara, sabe o que é justiça de Deus? É o Tiago, é o Dom, é cada um de nós, é o Rafa. Nós somos a justiça de Deus quando nós estamos nele. Só que para a nossa cabeça é muito complicado. Porque qual é a nossa justiça? Matou, tem que morrer. Quem plantou, colheu. Essa é a justiça que a gente tem em mente. Só que eu te pergunto, irmão, você plantou para estar sentado aqui hoje? Quem de nós plantou para estar aqui hoje? Quem de nós plantou para Deus nos amar? Você plantou? Eu não. A coisa mais importante do mundo Ele nos deu sem que nós merecêssemos. Você quer saber o que é a justiça de Deus? Ele pegar aquele que nunca pecou, não é um dos, é aquele que nunca pecou, o único que passou nessa terra não pecou. Ele pegou, fez ele pecado por todos nós, para que nós hoje pudéssemos ter acesso a Deus e vida eterna. Cara, isso é injusto na nossa cabeça. Isso não é certo. Eu posso te falar uma coisa? O Evangelho é injusto. Para a nossa cabeça e na nossa justiça, o Evangelho é injusto. Só que a Bíblia também fala sobre a nossa justiça. E o que ela fala que é a nossa justiça? Ela fala que a nossa justiça é trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Você já parou para pensar? Eu já. Porque sempre acaba o trapo de imundícia da minha mulher quando eu tenho que ir no mercado. Cara, é batata. Aí eu tô lá, na frente dos trapos de imundícia, eu falo assim, caramba, me esqueci. Chuzão, com aba? É sem aba? Não, tem de correr, tem de noite, tem de dia. É sem aba, então não vai voar. É isso. Para quem entendeu aí, o trapo de imundícia é o que as mulheres da época usavam quando estavam naqueles dias. E mulheres, o que a gente faz com o trapo de imundícia usado? A gente joga fora, não tem mais o que fazer. Cara, o que Deus está falando para nós? O que você faz com a tua justiça? Rafael, pega a tua justiça e faz o quê? Joga fora, cara.
Cara, se a gente quer entender o Evangelho, se a gente quer entender a mensagem da cruz, a graça de Cristo, a suficiência de Cristo, primeiro passo, guarda aí a nota, joga fora a tua justiça, muda. Rafa, eu abraço a justiça de quem? A justiça de Deus, aquele que se fez pecado por nós, quando nós ainda éramos inimigos dele. Cara, que doido. Não é nem que a gente não merecia, a gente merecia o pior. Ainda assim, ele manda o filho dele para morrer numa cruz, passar tudo que ele passou por nós. Meu Deus, realmente não dá para entender. Mas, beleza. Primeiro passo, a gente redefine a justiça. Tá? Quem está comigo aqui? Os cis de Gálatas, eles são os cis que estão no Antigo Testamento. Quem lembra de Deuteronômio 28? Se atento ouvires a voz de Deus, nananana. Se fizer, nananana. Alguém aqui já leu Isaías por completo? Levanta a mão aí, Isaías. São guerreiros. Mas é bom. Eu vou contar uma historinha para vocês e espero que fomente isso em vocês também. Cara, tem uma coisa em Isaías que é fantástico. De Isaías 1 até 52, é Deus falando para o povo: arrependei-vos e crei. E o povo vai e volta, vai, peca, reconcilia, e Deus fala: se fizer isso, é isso, se fizer isso, é aquilo. E o povo vai, se reconcilia com Deus, volta a pecar e adorar outros deuses. Isaías vai lá, Deus fala através dele, exorta o povo de novo, e aí chega Isaías 53. Eu sugiro para você que hoje, quando você chega em casa, leia Isaías 53. Esse livro foi escrito há mais de 500 anos antes de Cristo. Isaías 53 é o capítulo mais cristocêntrico do Antigo Testamento. É Cristo do início ao fim. É louco. Só que aí, em Isaías 54 para frente, parece que Deus muda o tom da fala dele com Israel. E ele já passa a não mais falar: arrependei-vos e creiam, o dia da justiça vai chegar. Não, ele chama Israel de a esposa dele. Ele trata Israel como a esposa dele. O que aconteceu? A cruz. A cruz. Depois da cruz, é outra coisa. Aquilo que era si no Antigo Testamento, na antiga aliança, agora não é mais si, agora é herança. Aquilo que era promessa é herança em Cristo. A Bíblia fala que em Cristo a gente tem todos os sim de Deus. Ou seja, todas as promessas do Antigo Testamento, elas são hoje uma herança em Cristo. Eu tenho, é o que a gente leu em Colossenses. Eu tenho, se eu estou em Cristo, eu tenho. Beleza. Mas e se não tem o cis? O que é? O que então é o Evangelho de Deus? A gente falou que o Evangelho é suficiente, mas como é que eu vou entender isso? Quem gosta de matemática? Ninguém. Beleza, eu gosto. Eu vou passar uma fórmula para vocês. Quem lembra de Bhaskara? Você conhece tem pi dividido por 2. Também lembro. Vou passar uma que é um pouquinho mais fácil. O que é a nova aliança? 2 Coríntios 5, versículo 18. Ele fala que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através de Cristo. Beleza. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através de Cristo. Onde é que está nós nessa equação? Não está. A nova aliança, a Bíblia fala que é Deus Pai com Deus Filho. Deixa eu te perguntar, tem como dar errado alguma coisa de Deus Pai com Deus Filho? Então você pega Deus Pai, Deus Filho, o resultado ele te insere. Esse é o Evangelho da Graça.
Essa é a suficiência de Cristo. É o Deus Pai reconciliando o mundo com Deus Filho, e nesse resultado nós estamos inseridos. Cara, quando a gente entende isso, quando a gente entende a magnitude da obra de Cristo e é onde nós estamos inseridos dentro da obra de Cristo, é fantástico. Algo tem que mudar. Algo muda no nosso coração. Isso é doido. E beleza, mas ainda assim, não parece injusto para nós? Pelo menos para mim parece. Está muito fácil. Está muito fácil. Mas deixa eu te contar uma outra história. Quem me conhece sabe que eu gosto de historinhas. A Dandara vai rir, não, ela tá rindo. E eu vou contar mais uma delas, Dandara, agora grava aí. Cara, quem conhece Jacó? Quando a gente fala em Jacó, o que vocês lembram? Vamos lá, me ajuda, me ajuda. Eu fico nervoso aqui em cima, se não tiver ajuda fica pior. Vamos lá, pastor. Brigou com o anjo. O que mais? Enganador. Trapaceiro. É isso? É isso. Só que a Bíblia fala que a gente é filho de Jacó. Sorriso amarelo não é Jacózinho. Mas é tudo Jacózinho. E eu vou te provar por que a gente é filho de Jacó, por que a gente é Jacózinho. Gênesis 27. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Quem é o mais velho? Esaú. A Bíblia começa falando que Jacó está cego. Então Jacó está cego, guarda aí. E naquela época tinha uma tradição que era a bênção da primogenitura. Que o pai, quando o pai já estava lá para bater as botas, ele chamava o filho dele mais velho e passava a bênção da primogenitura para aquele filho, e ele passava a ser o patriarca da família. Essa era o significado da bênção da primogenitura. Isaac está lá. Aí ele falou assim: Esaú, meu filho. Acho que ele falou assim: Esaú, meu filho. Sei lá como sabia tinha, era bastante. Esaú chega e fala: estou aqui, pai. É hoje que eu vou te passar a bênção da primogenitura. Mas sabe o que? Eu só quero que você faça o seguinte: vai lá, busca aquele animal que você sabe que eu gosto, faz um ensopado, traz aqui, que a gente vai comer, eu vou encher a barriga e vou te dar a bênção da primogenitura. Esaú sai correndo, é algo que ele esperou a vida inteira, cara. E ele sai para o campo. Só que quem está ouvindo do lado aqui? Rebeca. Rebeca era a mãe de Esaú. Como é que uma mãe dessa? Mas vou te falar, Rebeca, ela é, nessa história para conosco, o Espírito Santo. Doido. Guarda aí. Guarda aí. Rebeca chama Jacó e fala assim: Jacó, eu ouvi seu pai falando com Esaú que ele vai passar hoje a bênção, mas a bênção é sua, meu filho. Então sabe o que você faz? Eu só quero que você pegue um cabrito, um cordeiro e traga, que eu vou cozinhar. Mas mãe, Esaú é peludo, eu sou lisinho, sou homem de braço liso, mãe. Não se preocupe, eu estou te falando. Vai lá, pega o cordeiro, traz aqui e o resto deixa comigo. E Jacó vai, ele leva o cordeiro para a mãe dele, Rebeca, essa bênção. Rebeca, ela faz o ensopado para Isaac. Aí ela pega os pelos do animal e vai passando em Jacó. E Jacó fica todo peludão, fala que é pescoço e braço. Isaac, lembrou? E ela fala: agora você vai lá, eu vou primeiro pegar a melhor roupa do Esaú. A melhor roupa do Esaú. Bota no Jacó, pega o perfume do Esaú, joga no Jacó e fala: agora vai lá. Cara, enquanto isso, o que Esaú está fazendo? Esaú está caçando, cara. Cara, é injusto. É injusto. Mas Jesus um dia falou, eu e meus parentes, Jesus um dia falou, cara, que 2 caras subiram para orar no monte. Quem eram os 2 caras? Um fariseu e um publicano. O fariseu na época era tipo o bambambam da teologia. Tipo um pastor dessas mega churches. É o cara, sabe tudo, abençoadaço. E o publicano era o cara que cobrava imposto, que apertava o cinto do seu próprio povo.
era tipo para a gente mentalizar, pensa no pior desses ministros que estão sendo lá acusados na Lava Jato. É republicano. Pensa num que está livre porque eles foram para um monte, né? Então não dá para ser o que está preso. Os dois foram orar. E o fariseu, ele falava assim: Deus, obrigado, porque eu não sou igual a esse aí que é pecador. Porque eu guardo tuas leis. Obrigado, Deus, porque eu não sou igual a ele. Eu dou meu dízimo. Esse lá não sabe nem onde é que está os 10% dele. Enquanto isso, o outro está de joelho, ele não consegue nem olhar para Deus, e ele está batendo no peito dele, falando: tem misericórdia de mim, Deus. E Cristo fala que quem foi justificado, esse aqui desceu justificado. Cara, o Evangelho, aos nossos olhos, é injusto, cara. Mas bora lá. Rebeca fala: vai lá, Jacó. E Jacó vai. Aí ele chega e Isaac fala: pai, fala, meu filho, quem é que está aí? É Esaú. Aí ele fala: mas a voz não é de Esaú. Chega mais perto. Aí ele sente o perfume. Dá o seu braço aqui, deixa eu tocar no seu braço. Ele toca aquele braço peludo e ele fala: Esaú, meu filho, eis que te abençoo com a bênção da primogenitura. O que tinha de Jacó ali? O que Jacó fez? Nada. Quem é que recebeu a bênção? Foi Jacó ou foi Esaú? Uma pergunta, né? Agora, quer ver por que a gente é filho de Jacó? A gente se achega a Deus. A Bíblia fala que a primeira coisa que Deus faz para que nós podemos chegar perto dele é isso aqui para o nosso pecado. Então Deus está aqui. E aí eu chego e falo assim: Deus. Ele fala: quem é? Eu falo: é Cristo. Ele fala assim: chega aqui mais perto. Cara, quem chegaria perto de Deus se não fosse a Rebeca fazendo assim? Ou o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz chegar a Deus. E aí eu chego. Aí ele fala assim: me dá o seu braço. Colossenses fala que nós somos revestidos com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí ele sente o cheiro. A Bíblia fala que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Ele fala: Cristo. Ele vem e me abençoa. Agora eu te pergunto: quem foi abençoado ali? Foi o Rafael ou foi Cristo? Foi Cristo, mas Rafael foi abençoado por estar em Cristo. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Quando a Bíblia fala que nós temos os sims de Deus em Cristo, significa exatamente isso. A gente às vezes passa boa parte da nossa vida correndo atrás de coisas que a Bíblia já prometeu. A gente, bota uma aspa aí, perde tempo orando por algumas coisas que a Bíblia já prometeu que nós vamos ter. Ah, Deus, sê comigo. Cara, peraí. Se você é nascido de Deus, se você está em Cristo, o que Ele prometeu na Bíblia? Que Ele vai estar conosco até a eternidade, cara. Então isso eu não peço, eu tomo posse, cara, é meu. Quando eu aceito Cristo, eu pego o pacote inteiro. Glória a Deus por isso. Agora a vida de Cristo não foi fácil. Isso quer dizer que a nossa também não vai ser. Deus não poupou Ele de algumas coisas. Ele poderia ter reconciliado o mundo com Ele mesmo de outra forma. Ele usou essa forma. Podemos esperar algo diferente? Não. Então, irmão, a justiça de Deus, cara, guarda isso. Cara, isso é doido. Guarda isso. A justiça de Deus é você nunca ter feito aquilo que Jesus fez naquela cruz e ainda assim receber a bênção de Cristo. A justiça de Deus, cara, é você nunca ter feito aquilo que Cristo fez e ainda assim poder gozar de vida eterna com Deus. A justiça de Deus é você nunca ter feito nem perto aquilo que Cristo fez e ver Deus imputando toda a ira dele em Cristo, aquela ira que era para ser sua. É isso, cara.
Agora, o que a gente precisa fazer? Beleza, Rafa, mas assim, tá muito legal. E o que a gente precisa fazer? Posso te falar, cara, às vezes a gente precisa fazer nada. Às vezes a gente precisa parar de correr. Parar de tentar fazer com que o nosso suor adicione coisas na obra de Cristo. Tá, e como é que é isso, Rafa? Como é que isso funciona? E a gente já está indo para o final aqui. Isso funciona da seguinte forma. Jesus Cristo, o que ele fala na Bíblia? É melhor dar do que receber. Quem de nós aqui sabe receber de Cristo? Quem de nós aqui sabe receber o amor de Deus? Parar um pouco no nosso dia a dia, na nossa correria, e só receber, cara. Paulo fala em Filipenses que você deve orar. Como é que você deve orar? Com ações de graças, com súplicas, e depois você pede o que você quer, e aí você vai ter a paz que excede todo o entendimento no seu coração. Você já pode pensar o que é súplicas e ações de graças? Primeiro, cara, é você reconhecer quem é o Deus que você está orando. Depois, é você agradecer a Ele tudo o que Ele já fez por você. Meu irmão, ora assim essa semana. Gasta tempo orando dessa forma. Eu tenho certeza que quando você chegar na hora de pedir para você, você vai falar assim, quer saber, Deus? Quer saber? O Senhor sabe do que eu preciso, porque o Senhor fez tudo por mim. O Senhor me deu Cristo. O Senhor me deu tudo. E sabe, cara, se você tem um copo desse e você fala, Cristo, enche ele para mim. Cristo vai encher até aqui? Não. Ele vai continuar enchendo. Esse copo vai transbordando. E às vezes a gente acha que as pessoas à nossa volta precisam comer das nossas obras. E essas pessoas, elas precisam beber do nosso transbordo. Você quer amar? Deixa Jesus te amar primeiro. Quando você estiver cheio do amor de Cristo, você transborda nas pessoas. E como eu faço? Cara, recebe. Para um pouco. Rafa, Deus não fala comigo, Rafa. Cara, você já parou para ver como é que você fala com Deus? Cara, às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa na volta e a gente não consegue ouvir Cristo, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque não é porque Ele não está falando com a gente, é porque tem muito barulho na nossa volta, tem muita coisa acontecendo. Então, às vezes, o que a gente precisa fazer é parar e entender a obra da cruz. E aí a gente vai voltar para esses textos. O último versículo de Gálatas, ele fala que existe alguma coisa que cancela o escândalo da cruz. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Obrigado, Farinha. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, porque sou perseguido, nesse caso, o escândalo da obra de Cristo na cruz foi removido. Do que ele está falando? É dos versículos anteriores. É a gente tentar colocar o nosso suor no lugar do sangue de Cristo. Que a gente saia hoje daqui refletindo sobre duas coisas, cara. E eu queria encerrar por aqui. Primeiro, a nossa justiça. Que quando a gente pensar em obra da cruz, quando a gente pensar em evangelho, e que alguma coisa nos falar que, cara, não é só isso, não é justo, realmente não é. Mas não é a nossa justiça que importa, é a justiça dele. Essa é a primeira aplicação. A gente precisa virar a chave para poder entender o evangelho inteiro.
Se a gente pensar o Evangelho com a nossa cabeça, não faz sentido algum. E realmente não faz. Se você pensa nisso, welcome, eu também penso. Só que isso tem mudado a minha vida. A nossa justiça não presta, cara. Deus falou que a nossa justiça não presta. Para nós, o cara fez errado, ele tem que estar no banco dos réus, tem que ser julgado, ele tem que pagar por aquilo, ele tem que ir para a cadeia, ele tem que morrer na cadeia. E eu não estou dizendo aqui que o cara que se converte na prisão, por exemplo, que é um dos maiores locais de avivamento da igreja evangélica hoje em dia, é na cadeia. Eu não estou dizendo que esse cara, depois que ele aceita Cristo, beleza, apaga todo o passado dele e ele sai para a rua, não é isso. O pecado dele tem, sim, uma implicação social e ele vai pagar isso. Agora, para a justiça de Deus, ele está limpo. Ele está limpo. Tudo aquilo que estava escrito contra ele foi encravado na cruz do Calvário. É isso que Colossenses nos ensinou hoje. Então, irmão, a nossa justiça nessa história toda não vale de nada. Vira a página. E a segunda coisa, Cristo crucificado. Paulo fala, eu não tenho palavras bonitas, eu não sou eloquente, eu não venho para pregar para vocês com um texto bonitaço. Eu tenho uma palavra para vocês, que é Cristo crucificado. Então, quando a gente se deparar com a obra da cruz, que, cara, cá para nós, é a cena mais linda de amor de todos os tempos. É um homem justo, crucificado no meio de dois ladrões. Já parou para pensar nisso? Se tivesse celular na época, a galera postando no Instagram, ia postar quem? Ia postar só Jesus ou Jesus e os dois ladrões? Ia postar os três. Cara, só isso daria 40 minutos de papo aqui. Cristo fala, não me tira do meio deles. Não me tira do meio deles. A obra de Cristo, o grito de está consumado, isso para nós precisa trazer uma ideia de salvação, uma ideia de plenitude, uma ideia de completo. E quando a gente pensar no CIS, cara, eu passei uma semana ruim, agora eu vou na igreja, e muitas vezes aconteceu comigo aqui, cara, tocando, eu não saía nada. Por quê? Porque a minha semana foi longe de Deus. E aí você chega aqui, você fala assim, nossa, e agora? E se Deus chega com a justiça dele hoje? Eu estou frito. Cara, que triste essa vida. Que triste essa vida. Mas aí, então a gente pode fazer qualquer coisa? Não. Paulo fala, acaso então eu tornei a graça em vão? Não, antes disso eu trabalhei mais do que todos. Só que ele acaba o texto falando o quê? Contudo, não eu, mas a graça. O que a gente cantou hoje, eu só preciso da tua graça. Então, quando a gente botar os olhos na obra da cruz, a gente tem que botar os olhos para a eternidade. Quando Deus abençoa Cristo em mim, Ele está dizendo, Rafa, toda a bênção de Cristo é sua também. Cara, todo o transbordo do amor de Cristo é seu. Você quer saber o quanto você é abençoado? Olha o quanto Cristo é abençoado. Quer saber o quanto você é amado? Olha o quanto Cristo é amado. Você quer aprender mais de você? Aprende sobre Cristo. Aprender de Cristo é autoconhecimento. Que doido, cara. Que doido. E que quando a gente estiver passando por situações que não dá nem para orar. Desculpa, já estourou o tempo, mas esse dia eu estava pensando, quem aqui tem problema com visto? Quem aqui tem noites mal dormidas por causa de visto? Mano, isso não tira a nossa paz?
E eu passei por semanas assim. E parece que Cristo me falou assim: Rafa, o Evangelho, cara, não é uma viagem para a Austrália. Não é um visto para você morar lá. O Evangelho é um novo nascimento. Então às vezes a gente passa parte da nossa vida correndo atrás de coisas, cara, que não adianta. Se você nasceu de novo, você está em Cristo. E se você está em Cristo, você tem uma promessa que Ele vai estar com você para sempre. E se Ele vai estar para sempre com você, cara, se Cristo está comigo, se Deus é por nós, é isso, cara. Vamos ficar de pé e vamos orar? Cara, meu coração está pulando. Eu, de verdade, espero que eu tenha conseguido passar para vocês metade do que está pulando aqui dentro de mim. E eu desafio a igreja, CNA, bora estudar sobre a suficiência de Cristo. E eu te garanto que a tua vida vai mudar. Teus problemas vão ficar resolvidos? Não. Essa é a parte ruim. Mas a forma como você vai ver os teus problemas e vai lidar com os teus problemas, cara, é libertador. Você saber que Cristo é suficiente na tua vida é libertador. Bora orar? Pai, obrigado, Deus. Obrigado que um dia o Senhor, na sua imensa graça e misericórdia, o Senhor lembrou do povo aqui embaixo, Deus. A tua criação, aquela que virou a cara para você, Deus. O Senhor achou uma forma de reconciliar esse povo caído com o Senhor e nos dá de novo a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus e gozar de uma eternidade com o Senhor. Ah, Deus, isso é imenso. Obrigado por Jesus, Deus. Obrigado pela obra da cruz. Que isso passe a fazer sentido na tua igreja, Deus. Que a gente olhe o Evangelho com outros olhos, Deus. E a gente nunca mais queira colocar o nosso suor no lugar do sangue de Cristo, Deus. No sangue de Deus. Naquela obra que Deus fez para salvar o mundo para Ele mesmo. Ah, Deus. Faz o nosso coração arder, Pai. Faz o nosso coração arder, Pai. E que a gente saiba até orar. Porque às vezes nem orar a gente sabe, Deus. A situação às vezes está tão complicada, cara, que a gente não sabe nem orar. E que nessa hora a gente lembre que Cristo é suficiente. Que a gente não precisa de mais nada. Que quando o Senhor nos deu Cristo, o Senhor nos deu tudo. E se a gente botar os olhos no Senhor, tudo mais o Senhor vai acrescentar na nossa vida, Pai. Aquilo que a gente precisa, o Senhor não vai deixar de faltar. Muito obrigado por isso, Deus. Muito obrigado por isso, Deus. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus, aplauda ao Senhor, Ele merece.